É comum que mídias sejam criadas com diferentes objetivos: causar medo, pânico, instigar a aventura ou apresentar adrenalina, sendo muito por conta disso que produtos são vendidos e grandes histórias são contadas. Porém, quando uma mídia aparentemente comum, que não levantaria nenhuma suspeita normalmente, possui algo estranho relacionado a ela. Veremos isso no vídeo de hoje, dedicado a mostrar partes bizarras de mídias aparentemente comuns. Acho que boa parte das pessoas, mesmo aquelas que gostam muito de videogame, descobriram apenas recentemente que o simpático personagem Leitão das histórias do Ursinho Pooh possuía um jogo para PlayStation 2, no melhor estilo shovelware, aqueles jogos feitos em cima de alguma coisa que está no hype e aí acabam aproveitando as vendas de um produto principal. O filme do Leitão, lançado em 2003, é muito conhecido e famoso, principalmente pela sua narrativa sensível e de superação, onde apresenta Leitão lutando pelo seu espaço e pelo reconhecimento de seus amigos, que quase sempre o negligenciam pela sua baixa altura e suposta baixa capacidade de auxiliar as pessoas quando estas têm um problema. Já o jogo se passa com Leitão visitando os sonhos de seus amigos, sendo justamente esse o caso que levou o jogo a explodir em popularidade, quando o pessoal da internet descobriu que o sonho dedicado ao personagem Corujão possui influências de jogos que você nunca esperaria ser relacionado ao inocente desenho de animais de pelúcia, simplesmente o survival horror Resident Evil e Silent Hill. A ambientação foi deliberadamente produzida para referenciar esses títulos, com câmera fixa, uma espécie de mansão, bibliotecas e músicas que tranquilamente você poderia atribuir ao gênio de Akira Yamaoka. E se não acredita, basta ouvir comparações entre a trilha sonora desse segmento do jogo com a trilha sonora de Silent Hill 2. Esse fenômeno foi tão louco que cópias do jogo que eram vendidas a preços baixíssimos no eBay simplesmente se esgotaram depois da histeria coletiva que foi descobrir essa parte do jogo e perceber como precisávamos ver o simpático Leitãozinho Rosa enfrentando criaturas como Pirâmide Red e Samael, em um ambiente surrealista e que apela para audiências relativamente específicas, como a ajudinha do pessoal que cuida de memes, obviamente. Esse aqui só para achar já deu trabalho. Então se você ainda não deu like nesse vídeo, não se inscreveu no meu canal, considere fazer isso agora e, por favor, olha o que é feito para entreter vocês. Durante os anos 90, diversos jogos que faziam sucesso recebiam uma animação para alavancar a popularidade e abraçar públicos diferentes. E com a SNK não foi diferente, sendo lançados alguns filmes baseados em Fatal Fury e Art of Fight, todos sendo relembrados com relativo carinho pelo público. E é uma pena que o The King of Fighters não tenha recebido um tratamento tão bom, se considerarmos o live action e o bizarro anime 3D feito em 2017. Porém, isso aqui é necessário ser um cracudo fã de jogo de luta para conhecer. Sendo uma produção da nossa querida, entre muitas aspas, Kirimídia, Netorari Fighter Yari Tengu é uma paródia bizarra da franquia Fatal Fury, pegando a aparência e a personalidade de alguns personagens, como o Terry, o Andy, o Joe e o Billy, e botando num contexto muito pior do que o Gizzy Howard sair matando gente por aí. A história aqui é que alguns lutadores de um círculo de lutas foram traídos por uma organização de apostas, e acabaram por levar as mulheres desses caras para coisas que você já deve imaginar. Um anime do gênero mais desgraçado já inventado, você não pode esperar muita coisa dessa produção, além de retardo mental e depressão. Mas o que mais chama atenção aqui é como os caras foram longe até mesmo na lore de jogos da SNK. Aqui temos um Gizzy na fusão com o Ken de Garou e o Yamazaki do Fatal Fury 3. Um Billy Khan bem parecido com a aparência atual dele no City of the Wolves e até mesmo um cara que lembra o John Crowley do Art of Fighting. E sério, quem lembra do Crowley? Ainda temos uma personagem aqui meio Athena, meio Sailor Moon, né? Lembra uma das Sailors lá, não me lembro qual exatamente. Mas não é novidade que paródias desse tipo envolvendo mídias famosas e que fizeram sucesso são normais. É saber que pegaram praticamente a cultura toda de personagens de The King of Fighters e mandaram uma produção dessas. É de no mínimo se espantar.
E, por favor, com toda a sabedoria que um canal aleatório de internet pode te passar, não vá assistir essa merda. O Mac Tonight foi um mascote criado pelo McDonald's nos anos 80 para divulgar os seus serviços noturnos e aumentar as vendas no sul da Califórnia, com o mascote ganhando uma fama nacional nos anos seguintes e marcando profundamente a cultura americana dos anos 80. Se tratando de um personagem com uma cabeça de lua crescente, óculos escuros e o estilo inspirado em cantores americanos, como Bob Dylan, além de outros nomes de Frank Sinatra e Louis Armstrong. O Mac Tonight foi presença marcante nos anúncios do fast food até 1990, onde um processo movido pelo filho de Bob Dylan deixou o personagem mais aplicado a esses tempos, assim como o próprio desejo da companhia de seguir com outros mascotes, ainda que o Mac Tonight seja lembrado com bastante carinho pelos envolvidos em sua produção. Ele era interpretado pelo ator Doug Jones e dublado pelo também ator Brock Walsh, além dos produtores Jim Benedict e Peter Cutrolles. A bizarrice é que não se trata de um cabeça de lua ser mascote de hambúrguer, mas sim do que fizeram com esse personagem após ele sair do mainstream. O chamado Moon Man se tornou simplesmente um símbolo para discursos de supremacistas, sim, de todas as coisas, sendo adicionado à database da Anti-Defamation League, como potencial representante de discursos de ódio, além de personagem jogável Mawad de Doom, onde os inimigos são minorias da sociedade americana. Peter Cutrolles chegou a inclusive comentar que gostaria muito de ver o Mac Tonight de volta, mas com o infeliz contexto que ele estava sendo utilizado, seria bem difícil disso acontecer. Tanto o YouTube quanto a AT&T, que são empresas que tinham alguma ligação com a criação desse meme, adicionaram filtros para impedir o uso do Moon Man como ferramenta para discursos de ódio, como o site da ADL, inclusive sinalizando para verificar o contexto em que o personagem está sendo utilizado, já que afinal é um ícone do país, surgido muito antes desse twist bizarro de eventos, ao contrário, por exemplo, de memes como o Pepe the Frog, que como meme em si, passou a rapidamente ser relacionado à ideologia de supremacistas. Se Mario 64 surgiu como um jogo inocente da Nintendo, feito em uma época que videogame era bem diferente e inundando a nostalgia de muitas pessoas, hoje dá para dizer que ele possui basicamente vida própria, já que há um bom tempo ele é associado com diversos elementos da cultura atual da internet, coisas como espaços liminares, inteligência artificial generativa e o fato de pegar uma mídia querida por todos e sem grandes aspectos problemáticos para transformar em algo mais sério e sombrio. Existem diversas coisas que podem ser associadas a esse jogo nesse sentido. Por ser um jogo do começo da vida do Nintendo 64, tudo nele é bem experimental, com texturas quase sem detalhes ou extremamente comprimidas para caber no cartucho. O sistema de quadros, o vazio do jogo em si, já que vemos poucos NPCs de destaque, e a maioria são todos que sequer podemos ver sem chegar perto, pois o jogo não spawna eles para economizar memória. Mario 64 ainda carrega um título relativamente interessante, ser o assunto que popularizou o formato de iceberg no YouTube, dada a quantidade de teorias que o jogo carrega, indo de coisas simples dentro da lore de Mario, como o bolo que a Peach menciona fazer, a princesa estar presa no vitral do castelo, o Luigi ser um personagem jogável, o Rei Bobomb se tornar uma bola comum de canhão, e por aí vai, até simplesmente relacionar o jogo com um ritual de iniciação maçônica. E sério, tem horas de texto para se ler onde o cara pegou simplesmente quase todos os pontos do jogo que podem ser relacionados e colocou com práticas desse grupo. O castelo ter o formato de um cérebro, o jogo será amaldiçoado, Mario 64 ser um experimento para controle e manipulação de mentes é basicamente o projeto MK Ultra num cartucho de videogame, com tudo possível de terror e desconforto sendo aplicado a esse jogo. Eu confesso que a única coisa que eu sentia, isso bem antes de virar moda atribuir coisas insanas ao título, era a fase Wet and Dry World ser extremamente cansativa, dado ao fato da música do subterrâneo, a fase ser toda cinza e envolver abaixar e subir nível de água, algo que é bem chato em praticamente todo jogo que aparece. Seja como for, Mario 64 hoje em dia não é mais apenas um jogo bobo, e sim uma entidade mística da cultura da internet, pronto para conter os mais variados elementos de horror e misticismo.
Mario 64 é para os games o que Bob Esponja é para os desenhos, sendo que muita coisa estranha vem dessa mídia aparentemente inocente, algo feito para animar tanto crianças quanto adultos, trazendo piadas balanceadas e coisas sem sentido, na medida para os dois públicos, sendo que fora dos elementos principais do desenho, de coisas que vão ao ar e de outros produtos derivados que são feitos, este carrega uma quantidade significativa de bizarrices, mostrando que nem sempre algo é produzido 100% para um público inocente. Afinal, desenvolvedores também têm seus momentos de tédio e de simplesmente vontade de fazer merda. Começando por essas imagens encontradas no jogo SpongeBob Super Sponge, que trazem o Bob Esponja, o Patrick e a Sandy em cenas pouco usuais dentro do contexto do desenho. Em outro jogo, dessa vez um jogo interativo chamado Bob Esponja Salva o Dia, temos uma criatura bizarra chamada Yum, que era um meme interno entre os desenvolvedores do jogo e acabou indo para a versão final do título. Yum é um rosto com olhos pequenos e fundos, uma boca grande e nenhum outro traço humano reconhecível, o que faz dele um elemento perfeito para causar sensações estranhas. Ele fica em um canto do jogo espiando seu siriguejo, que está nitidamente desconfortável, embora o jogador não possa dizer de primeiro o que causa isso. Yum é um placeholder utilizado pelo estúdio para certamente marcar algo que precisa ser mexido ainda antes do desenvolvimento ser concluído, já que dificilmente você deixaria passar batido algo do tipo. Saindo dos jogos, temos as teorias do próprio desenho e episódios que ficaram populares devido ao seu roteiro ou ambientação, como Rock Bottom, Sponge Range, SB129, o Zé do Picadinho e aquele que o Bob Esponja e o Siriguejo acham que mataram o fiscal de saúde. A creepypasta Red Mist, a teoria de que os personagens são representações dos pecados capitais ou que são criaturas afetadas pela radiação dos testes de bombas atômicas no atol de Bikini, e por isso o nome ser Bikini Bottom no original, o fundo de biquíni, com inclusive uma crítica à poluição oceânica no processo, já que muitos lares em Bikini Bottom são escapamentos de carros e o Bob Esponja se parece muito mais com uma esponja de lavar louça do que com uma esponja marinha, além de morar no abacaxi, algo que nitidamente não cresce no mar. Até mesmo a Lost Wave já veio de Bob Esponja, a música The Humpback Hop, ou o musicando Corcunda, de acordo com o meu inglês da Fuderne. Seja como for, é possível dizer que um simples desenho de uma esponja vivendo no fundo do mar carrega segredos e mistérios aos montes, pelo menos do que se entende em relação a um desenho.